A Guarda Municipal de Foz completa 25 anos de existência neste domingo, amanhã, dia 5 de maio. Ela foi efetivada em 1994, com a primeira turma composta por 120 homens, para exercer as funções de apoio na segurança pública, principalmente no cuidado aí, na segurança aos equipamentos e espaços públicos de Foz do Iguaçu. Hoje a corporação é referência para o Brasil e outros países, atuando na sociedade no modo geral, realiza trabalhos sociais e prevenção e repressão ao crime. Por outro lado, a instituição reivindica mais atenção da Prefeitura. Para falar sobre essa história e sobre os desafios atuais, nós recebemos aqui nos estúdios o presidente da Associação dos Guardas Municipais de Foz do Iguaçu, Tony Cleverson Correia. Bom dia, Tony, seja bem-vindo à rádio. Bom dia, Paulo, que foi meu colega de faculdade. Bom dia, ouvintes. Bom dia aos colegas das guardas municipais que estiverem me escutando aí, porque essa rádio ela tem um perfil que o pessoal nosso gosta muito. Como a gente está ficando um pouco mais velhinho, ela tem a gente gosta bastante da programação da rádio. Isso aí, então fiquem ligados, os guardas municipais e a população de um modo geral, e interage aqui conosco, porque o assunto é importante, são os 25 anos da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. Ô Tony, ontem a Guarda Municipal recebeu uma homenagem na Câmara de Vereadores pela passagem desse período, dessa trajetória toda, muito merecida, necessária, inclusive como um reconhecimento oficial da cidade às atividades que a corporação desenvolve no município, mas nem tudo são flores, né? Principalmente quando o assunto é plano de carreiras. Vamos começar o programa contextualizando e você colocando essa situação. Qual é a situação atual do plano de carreiras dos GMs de Foz do Iguaçu? Bom, na verdade o nosso plano de carreira, uma das dificuldades ele tem a ver até com a nossa própria criação da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, quando ela foi criada em 94, nós éramos uma autarquia. E por ser autarquia nós éramos servidores indiretos, porque tinha todas umas peculiaridades que não cabiam a gente ser servidor direto. Em 2002 nós passamos a ser servidor direto, a gente foi transformado em secretaria e aí começou o problema, porque quando nós fomos criados, nós tínhamos uma estrutura militar de uma carreira piramidal e não é isso que acontece com todos os servidores, com os demais servidores do município. Nós somos a única carreira do município que tem uma estrutura piramidal. Explica pra gente como é que é essa situação piramidal, pra entender melhor. Tá, tudo bem. É que mais ou menos funciona assim. Pra dar um exemplo, eu tenho que pegar o pessoal do Exército ou o pessoal da Polícia Militar. Então, digamos assim, você tem que ter uma quantidade de soldados, e aí o próximo graduação é cabo, e aí você tem um número reduzido. E isso vai se reduzindo a cada nível, né? Até o ponto, por exemplo, então você tem lá 30 soldados para 20 cabos, para 10 sargentos, para 5 tenentes, para 2 capitães e assim vai indo. E isso não acontece nas carreiras do município. E atualmente, como é que é? Quais são as funções da atividade? Como que ele é? Quais são os níveis da Guarda Municipal? Tá. Assim, tem que usar um comparativo de novo para as pessoas poderem entender. Mas só quero deixar bem claro que nós, guardas municipais, somos servidores civis e não militares. Eu só vou usar um comparativo para que as pessoas consigam compreender, né? Então, um guarda hoje, quando passa no concurso, eles passam um tempo de aluno e depois, que é uma segunda fase realmente do concurso, né? Aí acaba tomando posse, vira guarda de terceira classe, que corresponde a um soldado, guarda de segunda classe, que corresponderia a um cabo, guarda de primeira classe, que corresponderia a um sargento. Aí tem as graduações, digamos que fossem oficiais nossos, né? São os subinspetores, inspetores e inspetores de área. Eu, por exemplo, estou com 20 anos de guarda, a guarda está fazendo 25, entrei um pouquinho depois. E eu estou aí há 10 anos como sargento e não tenho perspectiva de carreira. Falando de um modo geral, você colocou uma situação particular sua de não ter a perspectiva de avançar na sua carreira por conta justamente da ausência do plano. A associação dos guardas municipais que você preside fez um estudo, fez um levantamento e ele revela um dado alarmante, né? Ou seja, dos 248 componentes hoje da guarda, a metade deles, ou seja, mais de 124 GMs, homens e mulheres, se encontram estagnados no seu plano de carreira. Quais são as consequências diretas disso para vocês, GMs, e também para a sociedade iguaçuense?
Bom, aquilo que eu falei fora dos microfones aqui, nós guardas municipais, geralmente a gente tenta não levar um atendimento ruim para a população, por mais que a gente tenha as nossas, sofrendo com algumas situações nossas, nós nunca vamos deixar a população pagar o preço disso. Agora, para nós, o que isso reflete para nós é da seguinte forma: daqui para que a gente vá se aposentar, e eu, por exemplo, dependendo como é que vai ficar a tal da reforma da Previdência, eu vou ficar mais 20 anos pelo menos de trabalho, né, eu não tenho mais perspectiva de subir na minha carreira, ou eu não tenho mais nenhum avanço na carreira. Desafios, você... Desafio de subir na carreira, porque assim, todo mundo que tem geralmente quando a gente tem um trabalho, né, a gente sempre procura ter um trabalho que tenha uma carreira que te proporcione dentro daquele seu trabalho, você ir evoluindo naquela carreira. Uma ascensão profissional. Isso. E isso não vai acontecer mais daqui até eu me aposentar. Então, assim, eu estou nessa situação e tenho mais 140 colegas que estão na mesma situação minha. Isso não acaba causando na corporação um desânimo, desestimula. Desestimulando a permanecer à frente desse serviço tão importante. Na verdade, não só desestimula, né? Assim, se hoje a gente fosse fazer talvez um estudo mais elaborado, a síndrome de burnout é uma das coisas que nos pega bastante. Nós temos vários colegas desmotivados. E aí não é uma questão que ele vai adoecendo. Não é uma questão que ele não queira mais trabalhar, mas é uma questão de doença e que precisa ser tratado. E às vezes é por isso que a gente tanto pede para que o prefeito nos escute, né? Porque a gente não quer ver mais colegas numa situação dessa, por exemplo, de ficar adoecendo porque essa falta de perspectiva de crescimento dentro da carreira, sabendo que outros servidores têm e a gente não é contemplado com isso, né? Eu não sei por que dessa segregação, causa uma doença muito grande nisso e aí reflete no trabalho. Ô Tony, e como que é o posicionamento do prefeito? Como que ele está lidando com a situação? Qual que é o feedback que vocês têm recebido da prefeitura? Bom, assim, eu sou agradecido a uma parte, né? Nós fizemos uma conversa quando ele era candidato e dentro daquilo que ele era candidato ele acabou cumprindo o que mais ou menos ele falou, que nós tínhamos umas questões de referências que era de um reenquadramento funcional da gestão passada, essa parte ele cumpriu, mas o que deixou nós um pouco mais chateados é que ele falou que não ia abrir diálogo para categorias em apartado, que ele ia conversar com carreiras com todo mundo, e que o primeiro passo dele era tentar resolver dos servidores que não tinham carreira. E isso não vem acontecendo, infelizmente. E é isso que nos deixa chateado, porque a gente está tentando um diálogo com ele, tanto é que a gente fez aquela provocação na Câmara, até porque, Paulo, a gente acaba estudando direito e às vezes algumas coisas fogem da gente, né? Eu acabei achando uma ilegalidade, que o município tem uma ilegalidade de lei, que é a lei orgânica do município, que é praticamente a constituição do município, e o nosso plano de carreira atual da guarda fere esse dispositivo, então digamos assim, ele é contra a lei orgânica do município, porque lá ele prevê que todas as carreiras do município, a fase remuneratória, elas sejam todas igualitárias, que não tenha diferenciação, né? Mas a gente tenta esse diálogo, eu fui lá, conversei com os vereadores para tentar chamar a atenção dos vereadores, e ontem lá na Câmara eu tive um feedback com os vereadores e assim, não foi muito bom o panorama. Porque depois da conversa que eu fiz a fala lá no dia 10, que eu usei a palavra livre, né, alguns vereadores ficaram um dia até o prefeito para conversar com ele, e o feedback que eles me deram não foi muito satisfatório. Eles disseram que provavelmente não há uma conversa ou não há um interesse de se mexer com o nosso plano de carreira. A ausência do prefeito e do vice naquela cerimônia de ontem reforça esse desapontamento aí que vocês têm verificado? A gente ficou muito chateado, né? Porque assim, a gente é reconhecido como uma das melhores guardas do Brasil, e aí dentro do teu próprio município, né, aquela pessoa que gestiona, que te gerencia, parece que não reconhece. Tony, você fala do adoecimento, da falta de estímulo, mas você usou um termo mais forte aqui quando a gente estava produzindo a entrevista. Você disse que a Guarda Municipal, são palavras suas, é uma instituição em vias de extinção.
né? Você justificou isso dizendo que a guarda já chegou lá atrás a ter 300 componentes e hoje ela tem 240 e sem plano de carreira e sem concurso público. Essa falta de atenção maior da prefeitura aí tem levado a guarda municipal a um esvaziamento, na sua opinião? Eu, como categoria, eu tenho isso como preocupação. Minha preocupação não é uma preocupação minha enquanto guarda. É uma preocupação minha enquanto munícipe que mora nessa cidade e que tem uma instituição que presta um bom serviço, e essa instituição está se extinguindo, infelizmente. Nós estamos aí há 15 anos sem um concurso público, não tem uma perspectiva de ter um concurso público, né? E os guardas já estão com 25 anos, a nossa média de idade está muito alta, a nossa média de idade hoje está batendo a casa aí dos 49 anos de idade. Para o setor de segurança isso é muito pesado, porque a gente não consegue ter a mesma vitalidade que tinha antes. Então, tipo, você passar uma madrugada sem dormir, ter que fazer algum confronto aí, algum esforço físico, alguma coisa, já não é mas como antigamente, fora que, digamos assim, uso de colete, de arma, isso causa problema na coluna, isso causa vários outros problemas que vai acarretando essa diminuição da nossa vitalidade no trabalho, né? Isso é muito preocupante. Acaba refletindo na qualidade do atendimento, Tony? O que você acha? A população... Não, assim, acaba refletindo porque, assim, os colegas acabam adoecendo. Por exemplo, assim, você tem lá um quadro, digamos, na nossa rua, em torno aí de 160 guardas devem trabalhar diariamente, né? E aí o pessoal pega atestado, mas não é que pega atestado, adoece e não consegue ter. Eu, por exemplo, fui motociclista por 15 anos dentro da guarda. Hoje, por exemplo, eu não consigo cumprir uma escala de moto, né, igual eu cumpri antigamente. E é um volume de trabalho bastante expressivo, né? Talvez em números de atendimentos, de ocorrências, a Guarda Municipal seja recordista no Brasil, mesmo com contingente menor em relação a outras guardas, que tem milhares de integrantes, né? O que você destacaria? A Guarda já chegou a fazer 12 mil ocorrências num ano, né? Que tipo de abordagens, que tipo de atividades junto à população, atendendo a segurança pública, você destaca de mais relevante nesse trabalho da Guarda, Tony? Bom, desses 20, eu vou falar num panorama geral de 25 anos, porque assim, eu participei da mudança da Guarda. Da mudança, que sentido? Da mudança do trabalho da Guarda. Eu, quando entrei na Guarda, fui escalado para trabalhar primeiramente numa escolinha lá do município, né, onde a gente só trabalhava com uma tonfa, né, e ficava lá para dar segurança para a escola. E a gente foi acabando saindo da escola e acabou fazendo mais segurança, né, até porque teve uma época que a polícia militar tinha 3 viaturas na rua e nós tínhamos 15. Então, às vezes a polícia militar não deixava de atender a população porque ela não queria, não atendia porque realmente não podia, né? E a gente acabou prestando esse serviço de segurança realmente, né, dessa precisão das pessoas precisarem do serviço da guarda, né? O atendimento que a gente mais fazia se chamava-se 001, que era de auxílio ao público, né? Eu, por exemplo, no ano de 2000 fiz um parto também dentro da viatura, né? Então, digamos assim, era um serviço que a gente fazia porque às vezes o serviço de ambulância da prefeitura não andava muito bem, e esse reconhecimento da população foi muito bom, porque eles reconheciam a gente pessoalmente. E aí, quando a gente trabalhava na segurança, você nota que a pessoa tem mais confiança em você porque ela te conhece. Vamos falar brevemente sobre a questão da aposentadoria, né? A luta em torno da aposentadoria envolve também o governo federal e a corporação reivindica os mesmos direitos que a dos policiais. Quais as principais diferenças e por que igualar? Qual que é a sua opinião, Tony? Bom, com o passar é isso que a gente vem conversando. Com o passar do tempo, aquela questão da Constituição lá, dos bens, serviços e instalações, isso foi mudando. E foi mudando por uma questão de necessidade. Necessidade das cidades que tinham guarda de usarem as suas guardas para acabar usando para proteger a população dessa questão da violência. Então, assim, hoje o nosso trabalho não difere-se muito do pessoal do trabalho da Polícia Militar. Nós temos um trabalho muito parecido. Não somos iguais, mas fazemos algo parecido. E esse algo parecido nos dá direito a de ter as mesmas condições para a aposentadoria. Caso vocês são
expostos aí, né? É um serviço extremamente perigoso, né? Tem toda essa complexidade da função, mas ainda legalmente vocês são atrelados a uma orientação de profissionais civis, né? Exercendo profissões militares, né? Seria nesse patamar que vocês gostariam de se igualar aos policiais, ou seja, ter o direito da aposentadoria por conta de todo esse histórico? É aquilo que eu te falei, as guardas municipais hoje fazem praticamente o mesmo trabalho que a polícia militar faz, essa questão de andar armado, de fazer a proteção da população. Então, assim, se a gente faz o mesmo tipo de trabalho, nada mais justo que a gente tenha o mesmo tipo de direito. Ô, Tony, pra gente encerrar esse assunto das 25 anos aí, encerrar aqui na entrevista, porque o assunto vai continuar, a guarda vai permanecer com todas as dificuldades, mas vai continuar lutando, vai continuar buscando superar esses desafios que estão colocados aí, mas eu gostaria que você desse uma atualizada de como está esse movimento para vocês obterem essa igualdade em relação aos policiais. A associação, você assinou uma carta endereçada ao presidente Jair Bolsonaro, né, há uma série de articulações junto com outras guardas no Brasil, em fóruns que vocês têm participado. Como é que está o panorama? Vocês acham que vão conseguir essa reivindicação? Eu tenho uma confiança que sim, né? Eu fiz parte de um projeto chamado FENAGuardas, que era criar a Federação Nacional dos Sindicatos de Guardas Municipais, para que a gente tivesse uma instituição que realmente e legalmente pudesse nos representar a nível federal, né? E essa federação tem conduzido os trabalhos. Ela tem um escritório em Brasília, onde tem colegas da guarda que todos os dias estão lá no Ministério da Justiça, todos os dias estão em gabinete dos deputados conversando com eles, né? O Fernando Francischini fez uma nota técnica a respeito da questão da nossa aposentadoria, dizendo que a guarda tem que ser incluída na aposentadoria dos policiais, né? E dia 21 a gente vai estar tendo uma caravana indo a Brasília, né, para conversar a respeito da questão da aposentadoria. É uma audiência com parlamentares em Brasília ou com... É um movimento que a guarda vai fazer, porque a PEC está próxima de ser já votada, né? E da gente pegar os compromissos dos deputados, né, que nos apoiam, para a gente ver realmente se vai ser possível essa questão de a gente ser incluso nessa aposentadoria. Marco Zero, onde tudo começa.